Hélio Castro Neves faria em 2024 somente as 500 milhas de Indianápolis na Indy. Porém, substitui Tom Blomqvist nas corridas em Detroit neste final de semana e em Mid Ohio. As razões por trás dessa decisão é o assunto do GP às 10. Fala galera, aqui é Daniel Balsa, tudo beleza? Olha, o GP às 10 deste domingo é muito interessante com algumas coisas do bastidor por trás da decisão da Meyer Shank em trazer de volta Hélio Castro Neves para correr na Fórmula Indy. Mas antes da gente entrar nesse assunto, já vou pedir para vocês deixar o like aqui, deixar os comentários, se inscrever no canal, não só nesse, mas em todos os canais do Grande Prêmio, que olha, aqui no YouTube tá cheio de corrida, transmissões ao vivo e conteúdo muito bacana, além, óbvio, de seguir o Grande Prêmio nas redes sociais. Mas vamos lá, vamos para aquilo que interessa, que é falar sobre Hélio Castro Neves de volta à Fórmula Indy. Você vai perguntar de volta porque ele correu semana passada, mas é que ele só ia correr as 500 milhas de Indianápolis. No final da última temporada, disse que, digamos, estava aposentado da Fórmula Indy e que correria somente as 500 milhas e que, em teoria, ele faria outra categoria para se manter ativo. Falaram na INSA, chegaram a falar em corrida na NASCAR, e, enfim. No fundo, hoje o Hélio Castro Neves, a programação original era ser dono da equipe, ele é um dos donos da Meyer Shank, e também disputar as 500 milhas de Indianápolis, onde ele busca o pentacampeonato para se isolar como o maior vencedor da história da prova. Pois bem, o que aconteceu em Indianápolis, nós que pudemos estar presente cobrindo para o Grande Prêmio, é que o Mike Shank, um dos sócios, né, tem o Jim Meyer, o Hélio Castro Neves e o Mike Shank. Vamos dizer que o Mike Shank, ele é o chefe da equipe. Jim Meyer é o cara que colocou um capital interessante por ali, né? Tem interessante lembrar, a Liberty Media tem uma pequena participação na equipe também. Então tem essa parte que injeta o capital. O Hélio entra recentemente e contribui muito com a parte esportiva, com a adaptação do piloto. E o chefe mesmo é o Mike Shank, que é o cara que bota a mão na massa. Não tem outra palavra para falar, mas o Mike Shank, ele ficou puto com o que fez Tom Blomqvist nas 500 milhas de Indianápolis. Cometeu um erro primário na primeira volta da corrida, na qual não foi que ele perdeu somente o controle do carro, ele foi e projetou o carro na grama. Ele colocou o carro na grama da curva 1, rodou e aí causou acidente com Marcus Ericsson e com Pietro Fittipaldi. Óbvio que ambas equipes, pilotos, foram vociferar pelos lados da Meyer Shank. O fato é que, assim, é uma prova que distribui muita premiação. O Newgarden vencedor levou mais de 4 milhões de dólares, mas, por exemplo, o próprio Pietro, que ficou na primeira curva da corrida, levou $500 mil. A gente está falando aí de quase entre 2,5 e 2 milhões e 700 mil reais. A gente está falando de muito dinheiro. E como a gente fala de equipe pequena, qualquer centavo vale, qualquer centavo conta, né? Até o Hélio Castro Neves disse que nesse final de semana, né, que o ingresso dele também tem por conta a questão da premiação. Na Indy, os 22 melhores carros, não pilotos, os carros, até por isso o Hélio corre com o número 66 e não com o 6 que ele correu nas 500 milhas de Indianápolis. Os melhores carros levam um bônus de quase $1 milhão no final da temporada. Então, como o Hélio teve um desempenho bem competitivo, isso a gente pode falar. Óbvio, aí a gente vai entrar na questão, mas o Hélio terminou em 20º, por conta de um erro dele no pit. Aí a gente vai questionar, poxa,
piloto tão experiente não poderia ter cometido tal erro. Mas o Hélio já estava numa condição de prova que ele tinha que arriscar tudo mesmo se quisesse vencer. Se o Newgarden venceu em 2023, falou o seguinte: a gente não entra em Indianápolis pensando no campeonato, a gente quer vencer. O Newgarden que corre o campeonato inteiro, imagina o Hélio que disputa só a corrida. Ele foi para arrisca tudo, deu errado. Mas ele teve um desempenho bem competitivo. Então, de imediato, pé da vida, puto da vida, Mike Shank falou: preciso botar um piloto neste lugar. Aí o que a gente apurou? Que o Tom Blomqvist não deve voltar a Meyer Shank. Ele não está em Detroit e não deve acompanhar. Faz parte da família. Por quê? A Meyer Shank deve retornar à INSA na próxima temporada. E aí o Tom Blomqvist é o ficha 1 para assumir o carro. Tom Blomqvist, que ganhou o campeonato da INSA, ganhou as 24 horas de Daytona, junto do Hélio Castro Neves, inclusive. Ele foi o cara nas 24 horas de Daytona de 23, foi o principal piloto do quarteto na ocasião, que tinha também, além do Hélio, o Colin Brown e o Simon Pagenaud. Então, voltando à INSA, a Meyer Shank, eles vão colocar o Tom Blomqvist, que queria muito correr na Fórmula Indy, substituiu no ano passado em algumas etapas o Simon Pagenaud, veio como titular nessa, mas não mostrou que veio. Não mostrou ao que veio e por isso acabou sendo sacado oficialmente para 2 etapas, mas que deve ser limado de toda a temporada. E aí, onde entra Hélio Castro Neves? Como bem dissemos, o Winner Circle, que é o bônus de praticamente $1 milhão para os 22 melhores carros na temporada, é a meta da Meyer Shank. Então, colocaram o Hélio. E a gente sabe que de umas temporadas para cá, o desempenho do brasileiro não é dos melhores. Não, digamos assim, não é um desempenho dos melhores, não é um desempenho campeão em circuitos mistos. Agora em oval ele tem se destacado. Tudo bem, desde o final da temporada de 2017, o Hélio competiu pontualmente até 2022 e aí fez 2 temporadas não muito boas com a Meyer Shank, que a Meyer Shank sofreu de tudo quanto é forma. Em oval, o Hélio sempre andou forte, é onde ele mais venceu na Fórmula Indy. As últimas vitórias dele são todas em oval. A última vez que ele venceu em circuito misto foi em 2013. Né? Então a gente está falando de muito tempo, de 11 temporadas. Mas mesmo assim foi a solução que a Meyer Shank encontrou para Detroit e Mid-Ohio. O que se espera? Oficialmente, ainda não tem nada definido, mas se espera que o Hélio faça corridas em circuitos ovais. Ele até disse durante a entrevista coletiva, durante o mês de maio, que se ele fosse bem, dependendo de como fosse a corrida em Indianápolis, ele ia convencer os sócios a correr em alguma outra corrida e que de repente seria Milwaukee um palco onde ele está um pouco engasgado, onde ele nunca venceu na Fórmula Indy. Além de Milwaukee, que vai ser na última semana de agosto, 1º de setembro, 31 de agosto, 1º de setembro, teremos a decisão do campeonato em Nashville, que vai ser num circuito oval dessa vez, dia 15 de setembro, e antes ainda tem uma rodada dupla em Iowa e uma corrida em Gateway. Boas chances do brasileiro disputar, correr por lá. Agora, o que a Meyer Shank quer com o Inner Circle é dinheiro. Se alguém chegar com um Pix milionário também, que garanta, além de mais capital para a Meyer Shank esse valor, essa pessoa se torna favorita a assumir a vaga. Um dos nomes que se fala é David Malukas, que tem o pai com uma baita estrutura na Indy Next, são 10 carros competindo na categoria de base da Indy, e que já fez parceria, por exemplo, com a Dale Coyne na própria Fórmula Indy nas últimas 2 temporadas, o Malukas correu por lá. Fora da McLaren, dispensado, está na reta final, ainda sem previsão, mas ele já utiliza uma microluva mais para proteger a área do que qualquer outra coisa, nem mobiliza a mão mais o David Malukas. Ele surge como um dos favoritos, um dos candidatos a correr pela Meyer Shank, assim como Conor Daly. E aí, óbvio, a gente entra numa infinidade de possibilidades de pilotos pagantes. Então, aí o céu
é o limite, né? Quem aparecer lá com um bom valor pode levar a vaga, mas há uma tendência de que vai depender muito também do que o Hélio apresentar nessas duas etapas, é que se ele encaminhar o carro para o Inner Circle, é ele fazer as corridas em circuitos ovais. E aí, galera, curtiram? Gostaram desse vídeo, desse GP 2? O que você acha? Você acha que o Hélio vai fazer mais corridas na Indy? Ou vai ser limado, vai ser trocado? O fato é que ano que vem ele completa 50 anos e ele já está confirmado para as 500 milhas de Indianápolis do ano que vem. O que será que Hélio Castro Neves tem pela frente na carreira? É óbvio que você vai saber aqui no Grande Prêmio, que sempre tem ampla cobertura do principal do automobilismo. Mas não se esqueça, deixa o like no canal, compartilha esse vídeo, se inscreva, beleza? Valeu, galera, tamo junto e até mais.